E o que significa vocês são sal da terra? Eu não sou bom em metáforas. O sal preserva a carne da corrupção, retarda sua deterioração. Eu quero que os meus seguidores sejam pessoas que reprimam o mal do mundo. O sal também realça o sabor das coisas. Eu quero que os meus seguidores renovem o mundo e façam parte de sua redenção. O sal também pode ser misturado com mel e esfregado na pele para doenças. Eu quero que o meu povo participe da cura do mundo, não da sua destruição. Jesus usou a metáfora do sal para nos ensinar uma importante lição, que o sal ele serve para preservar, para dar sabor aos alimentos. Mas se você coloca sal demais em um alimento, ele acaba ficando ruim ao paladar. Toda comida que é muito salgada, ninguém consegue comer. Coloca uma colher de sal na boca, é horrível. E se tem pouco sal também, acaba que não é muito gostoso. As coisas ficam sem sabor. E nós, quando fomos chamados para ser sal da terra, para a gente dar esse sabor na vida das pessoas, é para nós preservarmos as pessoas. Mas se a nossa vida não tem um impacto nos ambientes que inspiram outras pessoas, que transformam outras pessoas, isso acaba sendo ou sal demais ou sal de menos. E o texto de hoje, de Mateus 5,13, é justamente para a gente falar a respeito desse sal. O que a gente tem visto várias vezes são cristãos usando a função de sal errado e às vezes salgando demais. Não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi pra mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O dia em que duas colegas de turma decidiram que precisavam me evangelizar. Não sei se pra elas parecia que eu tava com um demônio no corpo ou alguma coisa assim, mas do nada elas terem tomado essa decisão, mas foi o que aconteceu, infelizmente. E quando eu falo disso, eu falo da mensagem que está em Marcos 9:50, que diz assim, tende sal em vós mesmos e guardai a paz uns com os outros. É para você viver em paz, construindo uma comunidade, construindo pontes e não barreiras, fechando para outras pessoas que possam entrar. Quando a gente fala de sal, a gente afasta muita gente do nosso meio, do nosso ambiente cristão por excessos. Nós queremos colocar na cabeça das pessoas que elas pensem igual a mim, igual a você. Eu não posso impor para alguém que ela pense da mesma forma que eu penso se ela não tem a mesma crença que eu. Se os ensinamentos, se a base dela não foi a mesma base que a minha. Nós temos tido vários excessos nas abordagens. Muitas vezes em nosso zelo, nós ultrapassamos os limites das pessoas. Ao tentar evangelizar, nós tornamos tudo muito mais complicado e mais difícil. Nós nos tornamos impositivos. É assim. A gente aborda de uma forma agressiva, como se tivesse uma disputa de quem está certo e quem está errado. Sendo que não é assim que Jesus fazia, não é assim que funcionava. Pensa nas pessoas que estão ao seu redor hoje e quantas delas estão vendo o evangelho como uma mensagem de amor e redenção. E não uma coisa impositiva, eu vou para a igreja, eu preciso estar na igreja. É imposto que você seja crente para você ser salvo. Você tem que fazer e pronto, acabou. Sendo que não é assim. O evangelho tem se tornado algo forçado e distante daquilo que é a mensagem inicial. Nós precisamos lembrar que Jesus atraía as multidões pela compaixão e não pelo autoritarismo. Uma coisa que a gente tem feito muito é ser autoritários na hora de falarmos sobre o Evangelho, na hora de falarmos sobre o Cristo, na hora de falarmos sobre Deus. Eu vejo muitos comentários de cristãos ali comentando quando eu posto foto com ela: você vai pro inferno, você merece queimar. Deus não permite uma aberração igual essa. Cruel demais. Jesus jamais falaria isso pra ela. Jesus amaria ela. A única condição para você ser salvo é crer em Jesus. Só que a palavra crer, ela foi meio banalizada. Eu acredito que há um Deus, mas o crer da Bíblia é acreditar que Jesus é o fundamento da minha vida. E a mudança de postura e comportamento
ela se vem de forma natural quando você aceita Jesus. A única condição para você ser salvo, na Bíblia diz que é aceitar Jesus como seu Salvador. E Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O nega-se a si mesmo engloba centenas de coisas. E é um entendimento na Bíblia que a salvação é individual. Não há nada que você possa fazer que vá salvar ela. Porque quem convence ela é o Espírito Santo. A gente aprende com a Bíblia a não condenar, lembra que eu te falei? A gente pode julgar atitudes, mas não condenar as pessoas. Porque um dia, Toguro, eu fui um cara muito errado. Eu influenciei milhares de jovens a fazer besteira. Então, quem seria eu de condenar vocês? Nós impomos às pessoas as nossas ideias, as nossas opiniões. Nós impomos sobre as pessoas a nossa cultura, sendo que elas cresceram numa cultura totalmente diferente. Nós nos tornamos insensíveis às dores das pessoas. Nós dizemos que Jesus é amor, que Jesus é compaixão, e na hora de sermos amor e compaixão, nós não somos. Aonde está esse evangelho? Aonde está o amor e a compaixão? Aonde está o sal que veio para dar sabor? Aonde está o sal que veio para preservar? Quantas vezes nós ignoramos o sofrimento das pessoas porque nós estamos tão ocupados em apontar erros, a gente esquece que Jesus ele veio primeiro pela empatia e depois pela transformação. Primeiro ele pega na mão, levanta a adúltera, olha nos olhos dela e disse, agora você vai, não peca mais. Primeiro ele traz o abraço. Primeiro ele chega até as pessoas com compaixão e a partir dali as pessoas são transformadas. Quando os amigos abrem o teto e desce o aleijado, a primeira coisa que Jesus faz é falar para ele, os seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas, opa, como assim? Como assim ele está perdoando o pecado? E aí ele vira e fala assim, o que é mais fácil fazer? Perdoar pecado ou fazer esse cara voltar a andar? E aí ele faz um milagre, mas primeiro ele perdoa. E a partir daí ele vem com a transformação na vida da pessoa. É uma coisa que nós não temos mais, essa empatia, esse olho no olho, esse abraço, esse carinho. Ele se perdeu. Ele se perdeu. As pessoas buscam a igreja hoje para receber milagre, não perdão. As pessoas buscam a igreja hoje para receberem bênçãos e não perdão. E nós já somos um mundo onde não tem uma compaixão. As pessoas estão sempre lutando para serem melhores umas do que as outras. As pessoas querem ver as outras bem, mas não melhores do que ela. E isso já é um comportamento mundano, não é assim que nós gostamos de falar? Do comportamento mundano, que nós não podemos ter esse comportamento mundano. E a gente esquece então de não ter esse comportamento mundano. Romanos 12:2 diz assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus, não é você, transforme-os por meio da completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nós abandonamos o ser cristão. Nós abrimos mão do ser cristão, de verdade. Nós nos tornamos insensíveis. Nós queremos ser respeitados e não respeitamos. Nós não ouvimos mais, julgamos mais, enxergamos no outro sempre o pecador e não alguém amado por Deus, assim como nós, pecadores, pobres, ferrados, que Deus olhou para nós com amor e compaixão e perdoou o pecado que nós tínhamos. E a gente não olha para o outro dessa forma. É sempre a lei sobre eles, graça em mim e vida que segue. A verdade é que nós precisamos ouvir mais, julgar menos, enxergar no outro a pessoa que é amada por Deus, assim como nós. E a gente fala também de como a gente perdeu o respeito, o cristão perdeu o respeito pelo comércio da fé. O contrato da fé.
Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Tá vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. Ah, e um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Essas vassouras, aonde está no livro de Isaías que o Senhor varrerá com a vassoura todo o mal. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria, a vassoura da perdição, para tirar todo o mal. E nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você varrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai varrer. Na sua vida, irmãos, para que nós possamos enviar o kit comunhão com um óleo ungido para a sua casa e você ser abençoado, precisamos que nos envie uma oferta de R$300. Quando eu vejo a venda do produto abençoado, eu fico perplexo. Porque qual que é a diferença entre isso e o que Jesus repreendeu ao expulsar os mercadores do templo? Não tem, estão comercializando fé. O crente, o evangélico gosta tanto de falar da igreja católica que vendia terreno no céu, indulgências e adoram ídolos, quando nós adoramos travesseiro ungido, vassoura ungida, óleo ungido, água ungida. Como nós criticamos a fé de outras pessoas e temos a nossa fé em algo físico, quando a nossa fé deveria estar nas coisas que não se veem, porque o que se vê é passageiro e o que não se vê é eterno. Nós acreditamos em pastores que vendem o sangue da camisa, que vendem o suor. Nós acreditamos nisso. Isso tem tomado conta e cada dia mais nós nos afastamos do evangelho de verdade. As pessoas começam a associar o cristianismo a interesses financeiros. As pessoas começam a associar o Cristo como aquele que só quer o seu dinheiro. E não o Cristo com graça, com amor, com a misericórdia incondicional de Deus. Ser cristão é carregar o nome de Cristo. Nossas ações, palavras e até mesmo nossas omissões falam sobre quem Ele é. Será que o nosso testemunho tem mostrado o Cristo é amoroso, acolhedor? Será que nós encontramos o Cristo da Bíblia, o real Cristo, nas nossas atitudes? Eu falo nossas porque eu estou incluso também. Ou nós estamos afastando as pessoas com os nossos comportamentos que contradizem a mensagem de Cristo? O respeito que nós buscamos na sociedade começa com o respeito que nós buscamos por Deus e pelo próximo. Será que ainda somos sal da terra e luz do mundo? Será que as nossas atitudes têm apontado para Cristo ou têm afastado as pessoas dele? Precisamos refletir profundamente sobre como estamos vivendo o chamado de Deus. Ser sal da terra é um exemplo de amor, humildade, transformação. Não é sobre impor, mas sim sobre inspirar. Não é sobre vender, mas é sobre viver a verdade de Cristo. Que possamos recuperar o respeito que vem de sermos fiéis ao Evangelho.